Turma, bom dia turma, tudo bem com vocês? Saudades. Nós estamos nesse nossos encontros, né? O final do ano está chegando, o que o professor faz com carinho, com todo cuidado, atualiza para que vocês possam ter o melhor conteúdo, tá certo? E acesso ao melhor, as melhores informações e para compor o conhecimento de vocês, tá certo? Eu sou o professor José Maria. Nós temos essa disciplina eletrônica industrial analógica, tá certo? Nas turmas 201, 202, 203, 204. Essa é a quinta aula desse semestre, tá certo? É o quinto encontro, tá certo? Então, todas essas atividades vão compor notas, vão compor a formação de vocês, tá certo, pessoal? Então, assistam os vídeos. No final, façam um questionário, passe para o caderno, tirem a foto e me mandem no zap, tá certo, turma? Como a gente vem fazendo, tá certo? Então, como é que a gente está trabalhando? A gente começa de um assunto mais generalizado, depois vai diminuindo até chegar no nosso conteúdo específico da disciplina, tá certo, pessoal? Tá certo? Eu espero que esteja tudo bem com vocês, tudo ótimo com vocês, a família, tá certo? Nós estamos passando por esse momento de adaptação, e vamos aproveitar as vantagens do ensino remoto, né? Que é a praticidade, a capacidade de estudar em horários diferenciados, a capacidade de ter um conteúdo o mais realístico e mais é um assunto muito mais abrangente e mais específico, tá certo? Para nossa área de estudo, tá certo? Então vamos lá. Então, utilizando a tela de LCD do Arduino. Então, uma das preocupações nossas é que a gente possa ter o maior número de contato com o Arduino. O Arduino, ele engloba... O que é o Arduino? É uma placa onde nós temos um microprocessador, onde ele vai ter uma programação, e essa programação dependendo do trabalho que ela vai realizar, ela é específica. Essa programação é relacionada a receber uma informação de um liga-desliga, de um botão, de sensores, a interligação com um LSD, onde você vai ter algumas respostas, né? Você vai poder ler essas respostas. Então, o Arduino, ele facilita a gente adentrar ao mundo da eletrônica, porque o Arduino ele já contempla todos esses sensores, ele já contempla nossos transistores, nossos LEDs, nossos capacitores. Então ele é uma placa que tem como característica facilitar a intercomunicação entre os programadores, tanto leigos, tanto iniciais, com aquela turma mais avançada, tá certo, pessoal? Então, eletrônica, você consegue absorver mais rápido o conhecimento da eletrônica se você se habituar a conhecer o Arduino. E pela forma como ele está sendo introduzido no nosso mundo, né? Nós temos vídeo, nós temos várias lives lá, vários materiais aí postados no YouTube que facilitam essa comunicação. Para aqueles que têm como projeto de vida, que já tem uma ligação com manutenção de celulares, já tem uma visão mais voltada à eletrônica, né? Eu vou trabalhar com eletrônica na automação, dentro de uma empresa onde a gente precisa de produtos, que esses produtos sejam passem por processo de automação. Então você tem que se dedicar ao Arduino, que ele facilita muito o aprendizado. Então antigamente eu estava gravando os vídeos, né, dos professores, aqueles vídeos que eu acho interessante, mas eu vou deixar só o link, e vocês vão fazer o acesso, tá certo? Então o display de LCD com Arduino, barramento 4 bits. Então aqui é um display de LCD. Aqui nós temos o Arduino, tá certo? Um botão de liga e desliga. E aqui nós temos as ligações, né,
que são feitas para que haja essa intercomunicação entre o Arduino, no caso o Arduino Nano, e a placa de LCD. Então nesse vídeo que eu vou deixar, que é até de um canal Brincando com Ideias, onde ele faz toda essa programação e faz toda essa interligação, tá certo? Então não deixem de ver. Beleza, pessoal? Então lá nós vamos entender que existe dois tipos de display, né, de LCD, o de 16 colunas e 2 linhas, e o de 20 colunas e 4 linhas, tá certo? Aqui a gente vai ver toda a programação já pronta, né, de interface entre o Arduino, a tela de LCD, os outros componentes e o computador, tá certo? E aqui é o canal que eu deixei com o site onde você vai se aprofundar nesse início, né, de conhecimento de como é feita a programação, tá certo? Das ligações, o uso da Protobolt, que é essa placa branca onde vai receber os componentes, tá certo? Aqui a tela de LCD, até com uma medição de temperatura, 23 graus. Então você consegue fazer um controle de temperatura, você consegue fazer um display, você pode fazer um questionário, tá certo? E aí há N variáveis, N possibilidades, tá certo, pessoal? Agora nós vamos estar falando vamos nos direcionar ao conteúdo, tá certo? Da disciplina. E hoje nós vamos estar trabalhando com amplificadores operacionais, já que o último contato nosso foi fototransistor e acoplador óptico. É certo, pessoal? Então, amplificadores operacionais. Quais são os objetivos? Analisar o funcionamento de um amplificador operacional e seus principais parâmetros. Então, dentro daquela placa, dentro daqueles componentes, nós temos nossos transistores, nós temos nossos transistores, nossos LEDs, tá certo? Então temos vários componentes que nós conseguimos ver, resistores, capacitores, nós tivemos acesso a cada um deles individualmente, tá certo? Onde nós temos tensão, corrente, tá certo? Sendo variadas conforme a gente busca, né? Nós temos variações de tensão, corrente, nós temos variações de luminosidade, que é o LED, né? Então a gente tem vários componentes que dentro daquela placa, individualmente, eles estão fazendo processos em uma velocidade que a gente não consegue acompanhar. Então cada componente daquele possui dentro dele vários outros componentes que buscam chegar a amplificar um sinal, diminuir um sinal, aumentar a tensão, diminuir a tensão, fazer esses controles, que é justamente essas respostas, né, digitais e analógicas que a gente precisa. Então, o nome amplificador operacional, também denominado op-amp, é usado quando muitos amplificadores convencionais são necessários para implementar uma grande variedade de operações lineares e não lineares. Neste caso é construído um circuito básico cujas operações poderão ser agilizadas, bastando para tanto proceder a apenas pequenas modificações externas ao circuito, como a introdução ou alteração de resistores, capacitores e indutores. Então os amplificadores operacionais estão trabalhando diretamente com resistores, capacitores e indutores. Existe atualmente uma grande variedade de amplificadores operacionais, geralmente encerrados em um único chip ou pastilha, resultando em um custo de fabricação muito baixo. Então, aqui a gente vê uma representação, né, onde temos a entrada inversora e entrada não inversora, um positivo e um negativo e uma saída, onde temos sempre o que? Variação de tensão e corrente. Tá certo, pessoal? Então, dando continuidade, um sinal amplificado na entrada positiva aparecerá na saída amplificado e com a mesma fase. Um sinal amplificado na entrada aparecerá na saída amplificado
porém defasado 180. Então na entrada positiva ele vai ser amplificado com uma fase e terá a mesma fase, e um sinal amplificado na negativa ele aparecerá na saída amplificado, porém defasado 180 graus. Para a construção dos on-amps, utiliza-se tanto a tecnologia bipolar como unipolar. Então, aqueles transistores bipolar, unipolar, estão aqui, né, dentro desse nosso amplificador operacional. Então, nós temos 4 aqui. Então, dentro deles também há, né, a nossa tecnologia unipolar e bipolar. Além da alta impedância de entrada, outra característica importante do on-op amp é o seu ganho elevado, que em malha aberta pode chegar a 100.000 vezes. Em uma última análise, pode ser considerado infinito. Os fabricantes especificam esse ganho como AVOL, ganho de tensão para grandes sinais. Então, 100 volts em milivolts, que é igual a 100 decibéis amperes. Então, por amperes. Então, você vê a variação de tensão, né, em volts, em resultado em decibéis. Então, essa amplificação desse componente temos como resultado decibéis, tá certo? Aumento, amplificação ou diminuição de sinal, que é lido em decibéis. A quantidade de componentes dentro de um chip ou um op-amp, transistores, resistores e diodos, etc., determinam sua escala de integração. Então, aqui nós temos um chip LM339, onde nós temos essas variações de entrada que vão trazer os resultados de amplificação que nós queremos na eletrônica, tá certo, pessoal? Então, o amplificador operacional ideal. O on-op ideal constitui um modelo simplificado de um amplo conjunto de amplificadores de tensão atualmente existentes no mercado. Caracteriza-se pelas seguintes 4 propriedades. Vê figura 9.3. Impedância de entrada infinita. Então, a R1 é infinita, a impedância de entrada inicial é infinita. Então, a tensão inicial é infinita. Então, impedância de saída nula, nós temos a impedância R0, a impedância é zero. Quando é de saída é zero, tá certo? Então, aqui a tensão é zero, a saída é zero. E temos o ganho de tensão infinito. Então, o A, que é o ganho de tensão infinito, ele tende ao infinito, tá certo? A ausência de qualquer limitação em frequência e em amplitude. Então, essas 4 características são relacionadas ao amplificador operacional ideal. Aqui a gente vê ele, né, o meio físico dele, como ele está hoje. Esse componente é um outro componente que a gente pode estar utilizando na Protobolt, né, junto com o nosso Arduino, junto com nossos sensores, junto com nossos botões liga-desliga, nossos atuadores, tá certo? Então essas ligações é que vão dar as respostas de amplificação que a gente quer. A principal consequência do conjunto de propriedades apenas enunciado é, na prática, a possibilidade de estabelecer um curto-circuito virtual entre os dois terminais de entrada on-op. Tá certo, pessoal? Então, recapitulando, tá certo? Sobre amplificadores operacionais. O que é? O amplificador operacional, também chamado por alguns de on-op, nada mais é do que um circuito integrado. Então, CI. Então, quando alguém disser CI, você já sabe que é um amplificador operacional, capaz de amplificar um sinal de entrada, e como o próprio nome sugere, o amplificador operacional também é capaz de realizar operações matemáticas, como, por exemplo, soma, subtração, derivação, integração e multiplicação. Então, provavelmente, quando você for utilizar o Arduino, você vai precisar de um CI, porque ele ajuda a fazer todas essas atividades de subtração, soma, integração e multiplicação. A estrutura de um amplificador operacional é simples, pois ele possui 2 terminais de entrada, né, a inversora e a não inversora, denominado terminal inversor, identificado pelo sinal negativo, outro terminal que é o não inversor, identificado por um sinal positivo, e um terminal de saída,
além de outros 2 terminais que também são essenciais, de forma que um destes terminais é a alimentação positiva, V mais positiva, VCC, tensão positiva, e outra alimentação negativa, tá certo? Como podemos observar na figura. E a saída, o valor final de saída. Então, o amplificador operacional, funcionamento dele. O amplificador operacional é um componente eletrônico compacto que possui em sua composição interna resistores, capacitores e transistores, que a gente viu, transistor unipolar, transistor bipolar. De forma bem simples, quando um sinal é amplificado, a entrada não inversora, este sinal é invertido e sai amplificado. Porém, quando um determinado sinal é aplicado na entrada inversora, positiva, o sinal sai amplificado invertido. É importante destacar que a tensão de saída do amplificador operacional depende da diferença de potencial entre a entrada inversora e a não inversora, multiplicado pelo respectivo ganho em malha aberta do amplificador, de forma que a tensão máxima de saída será a tensão de alimentação do amplificador, sendo que o amplificador possui este valor em sua saída quando o amplificador operacional satura. Amplificador operacional, método de polarização. Depois de conhecer um pouco mais do que é um amplificador operacional, quais as suas características e como ele funciona, podemos conhecer quais são os modos de operação do amplificador operacional, que são sem alimentação, realimentação positiva e realimentação negativa. Então, assim como o amplificador, assim como os capacitores, os transistores, são componentes que fazem parte da nossa eletrônica. Então, onde nós vamos encontrar esses componentes? Em toda a placa eletrônica, desde o ar-condicionado, desde a sua TV, né? Desde um carro, né? Que já possui toda aquela automação, né? Todo aquele processo de eletrônica. Então, a gente precisa, além do conhecimento específico de cada componente, nós precisamos entender a lógica e a utilização deles, tá certo? Então, o amplificador operacional, principais aplicações. Quais são as principais aplicações? As aplicações para os amplificadores operacionais são muitas. Entre elas, podemos destacar as seguintes aplicações, além das que foram citadas anteriormente: amplificador inversor, amplificador somador, amplificador não inversor, amplificador diferenciador, integrador, isolador e filtros ativos. Então aqui é o componente. Então dentro dos nossos componentes eletrônicos, os amplificadores operacionais têm seu papel, tá certo? Beleza, turma? Então aqui a gente fecha esse conteúdo. É claro que nós estamos iniciando essa conversa dentro do mundo da eletrônica, tá certo? É um mundo que vai trazer muita diferença, tá certo? É um mundo do progresso. O progresso está na eletrônica. Então, países como China, Estados Unidos, a briga, a disputa por trabalho, por geração de renda, vai ser por profissionais que dominem esse mercado, tá certo, pessoal? Então, aproveitem e dediquem-se a conhecer os processos, a conhecer como funciona, tá certo? Para que vocês tenham a capacidade de conversar e aprofundar-se nesse conhecimento. Então aqui é o questionário, vocês já sabem como é que é feito o questionário. Vocês pegam esse material, passam para o caderno, tirem a foto, tá certo? Aqui o questionário está errado, é quinto questionário. São só 4 questões, tá certo? Só para a gente relembrar um pouco do conhecimento que a gente viu, tá certo? E aqui, nada melhor do que uma dica, né? Para que você continue focando no seu conteúdo, nas suas disciplinas, tá certo? O nosso IEMA, ele está fornecendo, ele está trabalhando ainda com a ideia do integral, tá certo? Então, estudem de manhã, estudem à tarde, estudem à noite, tá certo? Dentro de um cronograma, dentro de uma rotina, tá certo? De uma rotina diária, que vocês possam estar
cada vez mais se aprofundando, porque o mercado de trabalho, existe aquele profissional que precisa aprender, mas às vezes as vagas já são para aqueles profissionais que já conhecem e conseguem conversar e conseguem continuar aprendendo. Então, se você tem essa capacidade de ter um ritmo de aprendizado, você dentro de uma empresa você tem mais capacidade de continuar aprendendo do que daquele profissional que já chega com a ideia de que já está com todo o conhecimento. Então, 5 dicas, na verdade foram 4 dicas para montar no seu quarto um home office. Então, home office com luz natural. Então, busquem sempre estar utilizando a luz natural para que, né, seus olhos, para que sua capacidade de aprendizado não seja afetada. Aposte na organização. Mantenha-se organizado, tá certo? Mantenha seu cronograma, mantenha seus livros, mantenha seu ambiente, mantenha-se organizado, cuide de você, cuide da sua, do seu dia, das atividades, alimentação, horários, mantenha-se dentro de um ritmo para que você sinta ao final do dia, ao final do mês, ao final da semana, para que você sinta-se dentro de um rendimento, tá certo, pessoal? Terceira dica, divida o espaço. Então, é claro que você mora com os pais, mora com os irmãos, então delimite, tenha seus espaços para que você possa desenvolver suas atividades. Então, móveis pequenos. Então, muitas vezes um móvel, você precisa só de uma escrivaninha, de um ambiente onde você possa colocar seu computador, seus livros. Então, não é aquele espaço todo que você precisa, mas delimite, dê toda aquela estrutura que você puder dar aos seus estudos, pessoal. Então, finalizando aqui, muito obrigado, nos vemos em breve, abraços, turma, tá certo? Deixei aqui um motivacional. O aprendiz é sempre um mestre, o aprendiz é um mestre em formação. Então, em algum momento você está ensinando, em algum momento você está aprendendo, somente na nossa área técnica, na nossa área de desenvolvimento técnico, tá certo, pessoal? Eu gostaria muito de estar com vocês, não posso, mas assim como a amizade, né, você não precisa estar próximo para sentir saudade, para gostar da pessoa e saber que você e rezar para que você tenha, torcer para que você tenha o desenvolvimento e consiga espaço no mercado de trabalho, tá certo? Um abração, turma, foi bom revê-los e tudo de bom. Espero que esteja tudo ótimo com vocês, com os familiares, tá certo? Estamos chegando ao final do ano, praticamente final do ano já. Desejo a vocês um Feliz Natal, que o ano que vem venha repleto de coisas boas, de realizações, e que estejamos juntos nessa jornada, tá ok? Obrigadão, até mais.